Olá, que bom estar em sua companhia, começando aqui mais uma edição do programa Café com Leite, pela TV Café com Leite, em parceria com a TV Verde Vale e também com a TV Cariri. A partir de agora você nos acompanha nas nossas plataformas de vídeo, no Facebook, no YouTube. De todas as formas, eu chego aí na sua casa, delicio de um cafezinho, bebo uma... Um pouco conversamos lá a nível nacional na TV Meio, né? Isso. E agora aqui na TV Café com Leite, na TV, é todo mundo junto agora, é todo mundo junto e misturado, né? E para falar sobre um tema agora, marketing para as pequenas empresas. E me veio a curiosidade, e as pequenas empresas precisam fazer marketing? Bom, primeiro agradecer pelo convite mais uma vez, né? É sempre bom estar aqui e ter a oportunidade de falar sobre marketing. E para responder a tua pergunta, eu vou fazer 3 perguntas. Para quem está do outro lado, a primeira pergunta é: sua empresa precisa de cliente? O seu cliente precisa saber que a sua empresa existe? E o seu cliente precisa saber qual é o tipo de produto que você vende e que benefício o seu produto tem? Então, se sua resposta foi sim para essas 3 perguntas, obviamente você vai precisar de marketing, porque é ele que vai fazer com que a tua empresa seja percebida no mercado, o teu produto gere ou agregue valor, né, para o teu cliente, e ao mesmo tempo o teu cliente possa ter a possibilidade de fazer negócio por você e desenvolver um processo de fidelização a partir de atendimento, da qualidade do produto, de preço, né, e de alguns outros fatores que envolvem a questão da comercialização em si. Mas, professor, me diga uma coisa, eu sou pequeno, isso é um investimento, isso é caro, será? Vamos pensar os 2 lados da moeda. Se você deixar de fazer e não vender, se torna mais caro ainda. Se você fizer e começar a tirar algum proveito disso aí, aquilo que era caro, ou seja, aquilo que era custo na tua folha, passa a ser investimento. E investimento, obviamente, tem retorno. Podemos não ter um retorno a curtíssimo prazo, mas a médio e longo prazo a tendência natural é que a tua empresa passe a ser mais conhecida que os concorrentes no mercado, porque o teu nome vai estar sendo falado, você vai estar sendo lembrado e alguém vai estar sempre estabelecendo uma conexão entre quem é a tua empresa e quais os produtos que ela vende. E um outro fator importante é que, conhecendo esse tipo de coisa, as pessoas começam a te dar preferência na hora de comprar alguma coisa que, obviamente, ele sabe que tem na tua empresa para vender. O marketing seria só propaganda? Também é propaganda. Também é propaganda. Né? O marketing ele envolve um conjunto de ações, né, que começa desde o planejamento estratégico de como eu vou aparecer no mercado e como eu vou oferecer o meu produto ou o meu serviço, até o processo de divulgação, que é o que a gente chama de plano de mídia, que é onde envolve a questão da propaganda e da publicidade. Se a gente até fizer o paralelo entre essa coisa bem discutida, o que é propaganda e o que é publicidade, dentro de uma ótica, né, do marketing, tudo aquilo que tenta persuadir o cliente a consumir um determinado produto ou serviço, a gente taxa de propaganda. Aquilo que é informativo para que você saiba que existe, né, e que não tente lhe convencer de absolutamente nada, é publicidade. Então, o marketing atua também nessas 2 áreas.
Porém, antes da gente chegar aí, nós temos internamente as estratégias. Quem é o tipo de público que eu quero alcançar, o que é que eu quero nesse mercado em termos de participação, né? Ou como a gente costuma chamar de market share, e de que forma eu vou fazer com que o meu produto seja conhecido pelo meu cliente. Então, para tudo isso aí, o marketing facilita bastante, né, a questão da estratégia para levar tudo isso até o conhecimento do mercado e do cliente. Você falou algo interessante, eu tenho um mercado, eu tenho um público, ou um mercado que seja. O marketing me ajuda a descobrir novos horizontes, novos mercados ou novo público. Sim. O marketing ele te ajuda através de pesquisa. Podem ser pesquisas de intenção de compra, podem ser pesquisas de comportamento de consumo, ou pode ser pesquisas de tendências de negócio. Tudo isso aí faz com que a gente consiga descobrir novos mercados onde a sua empresa ainda não atua, para que a partir daí ela possa fazer, digamos, pequenos ajustes de como oferecer o produto para atender aquela necessidade específica daquele público. E também a gente pode fazer pesquisas, como são feitas próximas das datas comemorativas, pesquisas de intenção de compra. O que é que você pretende comprar em determinado período do ano, por exemplo, em certas datas comemorativas, como Dia dos Pais, Dia das Mães, etc., para que a gente possa se organizar internamente e lançar estratégias para oferecer produto que se encaixe dentro daquelas intenções de compra que o cliente tem. Eu evito até comprar uma mercadoria que não vai ter giro, né? Eu evito até fazer investimentos, digamos assim, entre aspas, desnecessários em um determinado período, porque eu vou estar focado naquilo que o cliente está procurando e vou comprar aquilo que, obviamente, pelo menos entre 60% e 70%, eu vou conseguir girar dentro daquelas datas. Imaginava-se que comprar mercadoria e deixar estocada era ganhar alguma coisa. Hoje é um grande prejuízo, né? Hoje você tem um custo terrível, porque assim, eu pago armazenagem, eu pago cuidado, eu pago perecibilidade, né? Eu pago uma série de coisas que pode fazer com que, no final das contas, saia mais caro do que eu conseguir estabelecer, dentro de um planejamento, um processo de ciclo de compra do produto. Esse processo de ciclo de compra de produto, ele me dá duas possibilidades. Uma, comprar através daquilo que a gente chama de curva ABC, que é a identificação daqueles produtos que mais vendem, para que eu possa adquirir com mais frequência. E segundo, a gente trabalhar produtos que tenham um giro mais rápido, para que eu diminua esse ciclo de venda dos meus produtos e eu consiga fazer com que eu tenha entradas financeiras, o que antes era uma, passe a ser entre 2, 3 ou 4 vezes por mês. Olha aí a conexão do marketing com a contabilidade, Sim. né? Perfeito. Quão importante, né? Importantíssimo. O profissional do marketing ele precisa entender também um pouco disso, né? De controle de estoque, Sim. de fluxo de caixa. Controle de estoque, fluxo de caixa, e tem uma coisa que todo aluno, tanto de contabilidade, como de administração, como de marketing, vê muito na faculdade, a história do PEPS e o EPS. Sim. É aquela questão de você entender o que é que você compra primeiro e sai primeiro, o que você compra primeiro e sai por último, baseado exatamente nessa questão de data de vencimento e controle de fluxo de caixa, que é eu tentar estabelecer datas entre o que eu compro e o que eu pago para facilitar as entradas e eu usar o menos possível o meu capital de giro nas compras que eu estou fazendo. E são pequenos detalhes que tem tudo, mas só tudo a ver, né? Ou seja, se eu não tiver cuidado no meu fluxo de caixa, eu posso quebrar, posso fechar, porque é muito relativo, depende. Um mau investimento momento certo, um mau investimento no momento talvez inadequado ali, não é muito bom, não. Não é muito bom. Até você vê o seguinte, por exemplo, hoje, no tocante a essa questão de investimentos que são feitos por pequenas empresas, há, de fato, uma necessidade de se trabalhar um planejamento. Por quê? Eu tenho uma necessidade de comprar uma variedade muito grande de produto, mas muitas vezes não tenho caixa suficiente para isso. E para que eu possa ir me organizando e me planejando em relação a isso,
se faz necessário que eu pense no seguinte: o que é que eu preciso girar de imediato para poder fazer caixa, comprar outras coisas que giram menos, e a partir daí eu comprar de acordo com a necessidade da empresa e o giro do mercado. Se eu não estiver atento a isso, ou seja, se eu não tiver aquele controle interno dos números, que é onde entra a questão da contabilidade, não fizer direitinho o meu planejamento, não tiver estratégia de vendas, eu estou fadado a desaparecer antes de chegar na puberdade. Chegar na puberdade, é verdade. Eu sempre imagino o seguinte: para ser um advogado, estuda determinado tempo e o resto da vida, para ser um profissional de marketing também, para ser um médico, enfim, qualquer profissional liberal. Mas para ser um empresário é aquele que tem o dinheiro e tem a ideia e abre um negócio. Mas não é bem assim. Por isso que existe um índice tão grande de mortalidade, eu não diria infantil, mas empresarial. Empresarial, né? Empresarial. Hoje, eu não saberia te precisar com absoluta certeza, mas por volta de 25% a 30% das empresas que morrem nesse nosso país é exatamente por desconhecimento de gestão. Deveria primeiro ter isso, né? Se capacitar, exatamente o que você acabou de falar. A gente tem as pessoas que têm dinheiro e têm uma ideia de negócio. Muitas vezes é uma ideia de negócio que está naquilo que a gente chama de crista da onda. Como a gente tem aquela história, tivemos aí o tempo das farmácias, tivemos o tempo dos self-service, tempo do açaí, por aí vai. Então, você começa a ver os negócios sendo abertos e vai na onda porque acredita que aquilo dá dinheiro e que você vai ganhar muito dinheiro com aquilo. Com o passar do tempo, o que é que acontece? As pessoas têm aquele período de pico que todo mundo experimenta do negócio. Alguns ficam, outros vão embora. E nesse período em que está tendo aquela debandada, que é o que a gente chama de efeito manada, é que você precisa conhecer do negócio, precisa conhecer de gestão. E aí muita gente que entrou por causa do dinheiro acaba não entendendo e quebra. E é tarde para aprender. Exatamente. Passa a ser tarde. Você falando isso aí, eu me lembrando aqui, na área industrial, eu sempre uso esse exemplo, que nós tínhamos joias, né? Depois nós passamos a ter alumínio, depois nós passamos a ter calçados, e agora nós temos o quê? Ou seja, tudo bem, joias continua, mas num número bem ínfimo. Alumínio também. Calçados também. Afinal de contas, nós vamos continuar usando joias, usando um calçado, uma panela de alumínio. Processo natural. Mas foi fase, né? Eu costumo dizer que Juazeiro apresenta uma riqueza natural muito grande no tocante a essa questão de comércio. Independente de qual seja o ramo, independente de qual seja o segmento, se o pequeno empresário, o empreendedor, o microempresário que nos escuta agora, parasse um pouco para pensar, se ele investisse numa coisa chamada qualificação, ele teria um diferencial no negócio dele e largaria na frente dos concorrentes. Por quê? A gente tem aqui 3, 4 grandes romeiradas. Sim. Que vem gente de tudo quanto é lugar, se brincar até de fora do país. Sim. A nossa população quase que mais que duplica. E aí, o que é que na maioria das vezes a gente vê? É o romeiro sendo maltratado. Explorado. Independente, não vou falar aqui sobre questão de segmento, de negócio, não. É de uma maneira geral, desde a hora que ele chega até a hora que ele vai embora. Sim. Ele tem dificuldade de acessar informações, ele tem dificuldade de comprar um produto que seja de qualidade a um preço acessível, ele tem dificuldade de se locomover porque não conhece a cidade e não encontra quem dê uma informação. Então, acredito eu, se nós tivéssemos aqui uma junção do poder público com a ação de micro e pequenos empresários e comunidades acadêmicas que se juntassem para pensar num projeto para dar o que eu costumo chamar de boas-vindas ao romeiro, nós já seríamos... Todo mundo sairia ganhando, né? Todo mundo sairia ganhando e nós já seríamos, eu vou até ser extremamente otimista, tão forte, tão produtivo quanto a Aparecida do Norte nessa questão de acolhimento dos romeiros. E o bom, sabe o que é? Que quem está aqui
que vai lá, se espelha lá, mas não pratica aqui. Exatamente. Ele é consultor empresarial, ele é professor universitário. Eu converso com o professor Romeu Pinheiro e o nosso tema de hoje, a importância do marketing para as pequenas empresas. Professor Romeu, vamos beber água mineral São Geraldo? Sim. Por favor. Agora. Eu não vou perguntar se o professor aceita um cafezinho, porque o professor aceita. Todo professor aceita, né? É de lei. Por favor, professor. Gente, a importância do marketing, seja para pequenas ou médias empresas, grandes empresas, mas a importância do marketing é o tema de hoje do nosso programa. Quer saber um pouco mais? Fique ligado, nosso intervalo é rápido. Vou fazer um marketing com o nosso professor aqui nesse intervalo, mas a gente volta em instantes. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Para você que ligou a TV agora, eu estou conversando com o professor Romeu Pinheiro, falando sobre a importância do marketing para as pequenas empresas. Eu vou pedir permissão para você, para o meu convidado aqui, a você, para olhar no seu olho e pedir para você se agendar aí. Olha, dia 28 de setembro, não é eleição, tá? Não sou candidato. Eleição não. Dia 28 de setembro, você anota naquele papelzinho, pega aquele imã de geladeira, deixa pendurado lá, e faça a sua doação de sangue na campanha de doação de sangue lá do Instituto Café com Leite. Agende-se, traga seu namorado, seu esposo, sua namorada, seu vizinho, seu irmão, seu pai, alguém que faça a doação de forma contínua. Quem não doou ainda, venha doar. O EMOS vai estar na Rua da Amir Gouveia 163, toda a equipe de profissionais do EMOS estará lá na Rua da Amir Gouveia 163, de braços abertos, com toda a equipe do programa Café com Leite, da Leite Contabilidade, do Instituto Café com Leite. Gente, é um momento extremamente... é uma festa grande, de 7 às 13. Mas vamos esperar por você, eu vou estar aqui também, tá, para ver a sua participação. Eu quero 120 bolsas, não sou eu que quero, viu? Desculpa aí a expressão impositiva. O Instituto Café com Leite está trabalhando para conseguir 120 bolsas, e se você não vier dar a sua contribuição, nós vamos ter só 119. Aí eu vou errar, eu não gosto muito de conversar essas coisas. Pedir 120 e ter só 119. O EMOS vai ficar triste comigo. Aí eu vou lhe culpar, vou dividir a culpa com você. Tá? Então pense nisso. Dia 28 de setembro estaremos esperando por você cedinho. Passa por aqui, tá? Momento muito interessante esse, viu? Agora, sim, sabe uma coisa? Eu vou até me reportar isso, professor. Nas campanhas que antecederam, inclusive na última nós conseguimos arrecadar 91 bolsas. Nós tivemos 100 e poucas pessoas, e mais umas são impedidas porque passa pela triagem do EMOS e tal, mas conseguimos coletar 120 bolsas de sangue. Foi o maior número de arrecadação de bolsas. O EMOS mandou até um ofíciozinho para o Instituto, parabenizando por esse ato, né? Mas não foi... É extensivo a todos aqueles que participaram, né? É verdade. Apenas a gente tem esse papel para dividir com os outros. Mas uma das coisas que eu sempre digo, aí o senhor me ajude nisso se eu estou errado. Este ato cometido por uma empresa, quando eu chego lá naquele dia 28 de setembro e bato na sua porta, na empresa, na sua pequena empresa, professor Romeu, seu funcionário é doador. Já conversei com ele, ele está pronto para contribuir, para ajudar, para ir lá doar sangue. O senhor permite que ele saia? Eu, Leite, diria, vá, eu vou deixar, inclusive, e vou buscá-lo quando terminar. Eu faria isso. Mas, meu amigo, tem muita gente que diz assim, meu amigo, eu vou deixar meu funcionário sair daqui para ir doar sangue lá, deixa não. O que é que eu quero dizer com isso? Dá até para aproveitar, aí é onde eu peço a correção, sem querer ser egoísta, talvez,
Mas dava para aproveitar, para mostrar um ato sensível para a população, para seu cliente, que eu estou sendo. Porque não fui eu que doei, mas eu permiti que o meu funcionário saísse do meu estabelecimento, que eu estou pagando para ele fazer essa doação. Então, é um gesto nobre dele também. Aproveite isso como marca para dizer ao seu cliente. Sim. Não é? Eu acho que é por aí também, não é, professor? Também. E é um gesto nobre de quem vem fazer a doação, é um gesto nobre do empresário que libera o seu funcionário para a doação. Afinal de contas, há essa necessidade. Sabemos que aí a gente consegue salvar até 4 vidas Sim. com uma única doação, Sim. que já é extremamente importante. Sim. Sabemos que o Hemócio tem essa dificuldade de coleta e toda ajuda que vier é bem-vinda. E você que é empresário, que está vendo agora a gente, libere seu funcionário, até porque o seu cliente vai entender que isso é um ato de solidariedade. Sim. E ato de solidariedade, ele está ligado à questão de propósito da sua empresa. Afinal de contas, se sua empresa tem um propósito de ajudar o seu cliente e também ajudar seu funcionário, você tomando uma atitude como essa, está mostrando que você tem um excelente propósito com o seu negócio. Não visa somente a questão de lucro, porque não é o fato de que o seu funcionário vai se ausentar do local de trabalho por 1 hora, 2 horas ou um expediente que seja, que vai fazer com que a sua empresa tenha prejuízo. Muito mais a ganhar tem o seu negócio quando as pessoas que são ligadas a você e principalmente seus clientes entendem que você está preocupado não só com o lucro, mas também com a solidariedade com as outras pessoas. O cidadão bem é um possível cliente meu, né? Sim, não tenha dúvida. Olha a roda gira, né? Olha o ciclo que isso faz e o valor que isso tem. E outra coisa, não é um momento em que eu vou chegar lá e dizer, me dê dinheiro para eu comprar sangue. Não é isso. Você não vai botar a mão no bolso. É barato esse gesto, é rico, um gesto rico, nobre, né? Humano, demonstra o propósito da empresa, como você disse, né? E eu não vou desembolsar nada do bolso, tirar do meu caixa. E ainda não devemos esquecer que, por se tratar de Hemócio, que não escolhe para quem fazer a doação, sim. A gente nunca sabe quando vai precisar. E se Deus quiser, quem vem doar, gente, não queira receber não, nem eu quero seu sangue, se Deus quiser. Exatamente. Pessoal, nós não queremos seu sangue, não. Pode? Ainda não. Venha doar, se Deus quiser, nós não vamos, porque são pequenos detalhes. Eu, usando essa mesma estratégia, professor Romeu, outro dia, teve um movimento dentro do marketing, viu? Usando esses exemplos, o senhor acha que eu acho interessante falar sobre esse assunto, que eu acho que está inserido no contexto do marketing. Certa feita, a então presidenta Dilma lançou um projeto para reduzir o IPI em 2%, 3%, 5%, não sei. Da linha branca, chamada linha branca, geladeira, fogão, etc. E o pequeno empresário, eu não vou baixar o meu produto porque eu não tenho esse produto aqui, eu comprei mais caro. O próximo que vier, ele vai vir mais barato, então esse aqui eu não vou baixar o preço. Aí eu passei numa loja e vi uma faixa grande. A partir de hoje, meu produto é 5% mais barato. Aí estava assim de gente. Olha a estratégia, isso é marketing. Sim. Isso aí é o que a gente vai chamar dentro do marketing de gatilho mental da urgência ou da emergência, juntamente com um apelo de compra baseado na ideia de que você vai gastar menos para adquirir um produto. Pronto. Capacidade de reposição. Capacidade de reposição. Pouco, né? E a capacidade de reposição você não quebra. Não, né? Pelo menos você consegue se manter no mercado, no mínimo. Que é o objetivo, no mínimo se manter, tirar seu sustento, obter lucro, lógico. Exatamente. Mas... E aí, mais uma vez, fazendo a conexão com a contabilidade, quando você diz assim, esse produto que está dentro de casa eu comprei mais caro, o produto que eu vou comprar eu compro mais barato e não vou baixar ainda, mas se você tiver um pouquinho de percepção, você pode fazer o que a gente chama de preço médio. Trabalhe o preço médio entre o que você vai adquirir e o que você adquiriu e veja o quanto você pode baixar
dentro dessa diferença, Sim, né? sim. Para que primeiro, para que o teu cliente tenha capacidade de compra, e segundo, para que você se mantenha competitivo no mercado, porque se todo mundo baixa e você não baixa, a tendência natural é que você passe um tempo sem vender. O produto fica obsoleto, não vende Exatamente, mais, né? exatamente. Ô, professor, o marketing, seja para pequena ou média empresa, ele deve ser um ato contínuo? Ou eu Sempre. faço a primeira vez e tá bom? Não, sempre. Você deve pensar no marketing como um processo de estratégia da tua empresa. Eu costumo dizer que trabalhar marketing é trabalhar uma coisa que a gente chama do P ao P, do porteiro ao presidente, né? Por quê? Você não deve esquecer jamais que todas aquelas ações de marketing que você faz para tentar atrair o cliente para chegar até a sua empresa, a primeira pessoa com quem o cliente vai ter contato é com o seu atendente ou com o seu porteiro. Se ele não conseguir entender o que é que está acontecendo lá dentro e transmitir aquilo para o teu cliente, ele volta sem entrar nem na tua empresa e você não sabe por que não está vendendo. Então, primeiro você tem que pensar nisso. É uma estratégia contínua que não dá para você fazer uma vez e depois não fazer mais e ficar esperando o resultado daquela única vez que você fez. É uma estratégia contínua onde você muda a questão da direção, muda a intensidade de acordo com a necessidade que você tiver, mas não deixa de fazer. E segundo, não pense que marketing é só produto, marketing é só preço, marketing é só promoção, é propaganda, não. Marketing é também você preparar o pessoal da sua empresa para receber o seu cliente, porque você precisa ter uma noção de que o cliente hoje, quando ele vai para comprar um determinado produto, ele não vai pensando só em adquirir o produto e ir embora. Ele vai imaginando no tipo de experiência que ele vai viver dentro daquela loja. Porque é uma coisa extremamente simples. Eu quero comprar um produto X, eu vou até uma determinada loja que eu sei que vende, vou lá, compro, pago, vou levar e vou embora. Agora a ideia é como é que eu consigo fidelizar esse cliente para que ele retorne várias vezes e me compre não só um, mas vários produtos dos quais eu vendo. É trabalhando com esse cliente dentro do ponto de venda a famosa experiência de compra que ele tem. Fazendo com que ele tenha uma recepção calorosa, extremamente educada, ao mesmo tempo fazendo com que ele se sinta à vontade para escolher aquilo que ele quer, dando para ele todas as explicações que forem necessárias, para que a partir daí ele saia dessa loja com a expectativa de que fez um bom negócio e que foi bem atendido e que vai sempre se lembrar daquela loja ou daquela empresa quando ele precisar retornar para comprar aquele mesmo produto que ele já comprou. Professor, mas acontece que eu ganho comissão e se esse rapaz não comprar eu fico com raiva. Essa ação é correta? Não deveria. Não deveria, né? Por quê? Porque é o seguinte, quando você atende o cliente pensando na comissão, você já cometeu o primeiro erro. Por quê? Você tirou o foco da necessidade do cliente e passou o foco exclusivamente para o ganho que você vai ter em cima daquilo ali. Hoje a gente pede, quando a gente faz estratégias de vendas para empresas, principalmente pequenas, que você tenha, primeiro, um controle emocional na hora em que você atende o seu cliente. Segundo, não negue nenhuma informação para ele e nem muito menos transmita para ele informação que não seja fidedigna. Insegurança, né? Insegurança. E terceiro, que se você não tiver o produto ou se o teu produto não for adequado para a necessidade dele, indique uma outra empresa que possa fazer isso para ele. Naquele primeiro momento, você perdeu a comissão. Porém, o que é que acontece? O sujeito vai entender e vai ser grato a você pelo fato de que você não tentou vender para ele algo que ele não queria. E na hora que ele precisar de alguma informação, na hora que ele precisar comprar alguma coisa, fatalmente ele vai lhe procurar de novo. E isso de fato acontece em alguns momentos, e você falando aí, eu dei uma volta aqui na minha linha de raciocínio, pensamento, e já aconteceu isso comigo.
cara voltado para a comissão, esquece do bom atendimento, do bom relacionamento e não sabe ele que eu voltarei amanhã. Ou não. Ou não. Ou não, né? Interessante esses detalhes e isso cabe, professor, para as pequenas empresas também, né? Porque a gente só imagina esse processo dentro das grandes empresas, mas tem o seu valor dentro das microempresas, né? Só traçando um paralelo e ao mesmo tempo mostrando essa questão da importância, as pessoas não podem esquecer que toda grande empresa, né, toda grande empresa que está hoje no mercado, um dia ela também foi pequena. E um dia ela fez... Toda pequena cresce, né? E um dia ela fez estratégia de marketing, um dia ela atendeu bem, e um dia ela fidelizou o cliente, e um dia ela deixou de ser pequena. Um dia ela cresceu. Um dia ela cresceu. E está crescendo, né? Mas eu quero continuar no próximo bloco, professor, essa questão da valorização das pessoas. Isso é um ato que está em ascensão, né? E qual a relação disso com o marketing? Mas nós vamos continuar isso no próximo bloco, porque eu vou pedir a produção para preparar mais um cafezinho para nós, tá bom? Vamos lá. Gente, ele é professor universitário, ele é consultor empresarial, e o nosso tema de hoje é a importância do marketing para as pequenas empresas. Professor Romer, vamos beber mais água, por favor? Mais um cafezinho, professor, por gentileza? Quer conhecer um pouco mais sobre a importância do marketing para a sua empresa? Quando eu falo sua empresa, imagine-se grande e não pequena. Gente, o intervalo é rápido, eu volto em instantes. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, gente. Obrigado pela sua audiência. Lembrando que você assiste esta e todas as nossas edições lá no site tvcafécomleite.com.br. Desde 2012, com mais de 1.500 edições, fomos assistidos em um pouco mais de 170 países. Por sinal, isso até me provocou uma curiosidade de saber quantos países nós temos no globo terrestre, né? Porque 170 e alguma coisa, 174, 175, o YouTube mandou esse relatório para a gente, que nós já fomos assistir desde a nossa primeira edição. Mas graças a você que nos acompanha diariamente, muito obrigado, divulgue aí nas suas redes sociais, o programa Café com Leite, a programação da TV Verde Vale, da TV Café com Leite, da TV Cariri. Nós temos orgulho, nós somos genuinamente caririenses. Nós temos o que há de melhor para você, nós convidamos personalidades como o professor aqui, dentre tantos outros que aqui passaram, para conversar com você de forma muito especial, porque aqui nós não temos prata da casa, aqui nós temos ouro da casa. E este ouro nós vamos buscar para conversar com a gente, em especial fazer o marketing, né? Te ensinar, né? Te orientar, fazer você acordar, te levantar do sofá, dizer para você que é possível, só depende de você. E os nossos profissionais que aqui vêm fazem isso com muita maestria. E é o fato hoje do professor Rommel, que está com muita competência falando sobre esse tema, que é o marketing para as pequenas empresas, né? A importância do marketing para as pequenas empresas. Professor Rommel, professor, a gente fala, eu usei essas expressões na abertura desse terceiro bloco, porque aqui no programa não é uma faculdade, o programa não é uma aula, o programa é uma... Eu vou usar a expressão advertência, é um chamativo de atenção, acorde. Um insight, um bate-papo. Um bate-papo, insight, exato. Olha, acorda, gente, é possível, né? É possível. E num tema como esse, né, que imagina-se que a pequena empresa... A pequena empresa imagina-se que isso... Não, marketing é caro. Marketing é uma despesa.
marketing vai onerar o meu produto. Sim, ou você vai para isso aqui, ou você permanece na inércia sem vender. Mais ou menos por essa linha, né, pessoal? É verdade. E é tão caro, digamos assim, você fazer marketing sem se manifestar em valores, porque eu acho que isso, mas é possível a pequena empresa investir em marketing? É sim. O marketing, ele quando se trata dessa questão de investimento, o marketing é proporcional ao negócio que você tem. Ele pode se tornar muito grande se o seu negócio é grande, mas ele também pode se tornar pequeno para atender o seu negócio pequeno. Ou seja, o marketing cabe no bolso de todo mundo. O que a pessoa que está do outro lado aí, o empresário, o microempresário, o pequeno empreendedor que está aí do outro lado, precisa entender é que ele tem que encontrar profissionais que sejam sérios, comprometidos em fazer aquilo da forma correta, para que ele possa ter resultado. E aí ele pode investir um percentual X do faturamento ou um percentual X do lucro e ir divulgando e ir traçando estratégias, desenvolvendo formas de se tornar conhecido no mercado, agregando valor ao produto e ao negócio dele, tudo com o rendimento que ele vai obtendo a partir dos resultados dessas estratégias. Eu sou imediatista, então quando eu digo o povo, o pequeno empresário, eu quero resultado imediato, fazendo uma ação de marketing. Eu tenho, digamos assim, dentro do meu projeto, perspectiva de retorno, de tempo de retorno? Tem uma perspectiva, não, se a gente estiver colocando de imediato para amanhã, talvez a gente não tenha tanto retorno quanto se pensa. Mas para quem é pequeno, a gente pode trabalhar o que nós chamamos de marketing de guerrilha, que são aquelas ações pontuais que podem inclusive serem feitas até dentro do ponto de venda. Como por exemplo, se você tem uma carteira de clientes e você sabe o dia do aniversário daquele cliente, antecipadamente você mandar um cartãozinho manual parabenizando, porque aí o efeito surpresa daquilo ali, né, causa uma reação muito bacana no seu cliente. É aquele cliente que vai num dia de sábado, ou num dia chuvoso, ou num dia de domingo que você abre e o seu concorrente não abre, e você dá um bombonzinho personalizado para ele, agradecendo o fato de naquele dia ele ter ido no seu comércio fazer uma compra quando ele poderia ter escolhido qualquer outro. Ou seja, você pode começar com ações que nem precisa, teoricamente, de um profissional de marketing. São ações que você faz a partir da ideia de imaginar como você poderia agradar o teu cliente, de uma forma que você não tivesse a necessidade de investir tanto dinheiro. A partir daí, você começa a perceber que isso vai dando resultado. E você vai investindo em outras coisas ou você vai aumentando a proporção. E esse aumento, ele é gradativo, não só com relação aos valores que você investe, como o retorno que você tem de cada ação. Então, vai casando ali, né? Isso, exatamente. Então, investir em marketing não é a ideia. Eu preciso ter muito dinheiro para fazer um marketing com uma agência, com uma propaganda de TV, com um outdoor. Não. Começa dentro do teu próprio estabelecimento. Começa a fazer coisas pontuais com aquele teu cliente que vai ali todo dia. Depois você começa a ir para a calçada do teu negócio para tentar buscar pessoas que estão passando. Depois você vai para o centro da cidade. Aí você vai aumentando a amplitude. E um processo, né? É um processo. E essa amplitude ela vai crescendo à medida que o teu faturamento vai acompanhando isso. E retorno, se você fizer, principalmente as ações de guerrilha, de forma direta com o teu cliente e sincera, tente mostrar para o teu cliente que você está fazendo aquilo ali, digamos assim, de coração. A ideia não é fazer para agradar pensando que ele vai gastar mais. Não. A ideia é você fazer ou desenvolver uma ação que mostre para o teu cliente que você está preocupado com ele. Tem interesse em agradá-lo, em mantê-lo ali como cliente. Muito embora você não tenha aquela quantidade X de dinheiro para fazer grandes investimentos, né, em marketing como você gostaria,
Mas comece fazendo isso, porque você consegue fidelizar esses clientes. Com isso, o que é que acontece? Você solidifica o seu nome na mente desse cliente. Ele passa a ser não só um cliente, como um defensor da tua marca. E lá mais na frente ele passa a ser aquilo que nós chamamos de apóstolo, porque ele vai gostar tanto da tua empresa que sempre que alguém perguntar a ele onde é que encontra um produto X e ele souber que vende na tua empresa, ele vai indicar a tua empresa. Então, saímos do marketing de guerrilha, fomos para o marketing boca a boca, aí a partir daí você vai trabalhando. Aí vamos pensar numa agência, vamos pensar em estratégias mais poderosas, vamos, mas isso aí você vai começando a desenvolver e a desencadear um processo que vai do pequenininho até onde o seu negócio consiga alcançar. E quem é pequeno cresce, né? Cresce sim, afinal de Eu posso contas. enxergar o grande como um obstáculo? Não deve, até porque eu não posso me comparar com o grande, porque eu não tenho as mesmas características que ele. Eu posso até sofrer um pouco os impactos comercial da ação dos grandes em relação a mim. Mas eu não tenho como me comparar a esse grande, porque a ideia é assim. A ideia é eu conseguir me comparar aos meus pares, ou seja, aqueles que têm a mesma estrutura, que estão localizados em um mesmo mercado, que dividem basicamente os mesmos clientes. Eu preciso começar a me diferenciar em relação a esse, pensando em chegar naquele que é grande, que aí eu teria como propósito ou como objetivo crescer até lá. Agora, eu não tenho como me comparar com um grande, porque tanto a estrutura que ele tem, como o poder de investimento financeiro que ele tem, é infinitamente maior do que o meu. Entendi. Me diga uma coisa, nós somos imediatistas, né? Somos. Primeiro. Segundo, eu não sei se estaria inserido no contexto do marketing, mas é comum eu, como contador que sou, professor, eu diria que sou conhecedor de alguns atos, tipo, apurado é lucro. Essa expressão, ela tem uma, digamos assim, alguma conexão, alguma interferência ou alguma conexão com o marketing, porque eu abro uma loja na segunda-feira, essa semana foi inauguração, foi maravilhoso o faturamento, e o que é que eu faço? Na outra segunda eu comprei um carro importado, né? Já programei uma viagem, e etc, etc. 6 meses, 1 ano, o negócio está ruim, não sabe onde é que está. Será que não sabe, né? Ou não quer enxergar. Ou não quer enxergar. Isso tem conexão com o marketing? Tem, total e completa. Primeiro porque, assim, mesmo isso indo muito de encontro ao lado financeiro e ao lado contábil da empresa, a gente não deve esquecer que é muito comum para o pequeno empresário confundir lucro com apurado. Assim como também é extremamente comum a gente ver o pequeno empresário não fazer a separação das finanças pessoais com as finanças empresariais. E aí ele não sabe o que é dinheiro dele, o que é dinheiro da empresa. E aí quando se diz assim, vamos pensar em uma campanha de marketing, por menor que ela seja, a gente precisa fazer algum investimento. Se eu confundir lucro com apurado, eu não vou saber se o investimento que eu estou fazendo é do lucro que eu tinha ou é de dinheiro que eu deveria repor mercadoria. Aí é onde vem aquela história de que marketing passa a ser custo. Sim, sim. Porque eu não estou conseguindo mensurar o valor que eu vou... A conexão com a contabilidade. Exato, né? Total. E aí você precisa ter essa noção mínima dessa questão aí por conta de que você vai fazer aquele investimento, então é assim, você vai tirar o dinheiro ou do seu lucro, seja ele bruto numa quantidade menor ou líquido numa quantidade um pouquinho maior, mas deixar o apurado para você fazer as reposições de estoque que são necessárias para a sua empresa continuar de pé. Se você misturar... Entra naquela estatística do Sebrae. Gente, falar sobre a importância do marketing para as pequenas empresas é sempre aprender cada vez mais aqui com o nosso professor
Rommel, né? A cada momento, a cada expressão, a cada exemplo, nos reporta a refletir sobre o que nós estamos fazendo no nosso negócio, seja pequeno, médio, grande, enfim. E esse é o nosso objetivo, é acordar você. E eu tenho certeza que hoje nós beliscamos aí com as informações do nosso convidado, eu acho que beliscou aí sua orelha, hein? Deu uma puxadinha ou não? Pense nisso, viu? Professor, esse tema é envolvente, é gostoso de conversar e é bom aprender. Mas eu preciso fazer um intervalo comercial. Vamos tomar um cafezinho e a gente volta já. E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido, é só o tempo do cafezinho e de uma água mineral São Geraldo. Voltamos em instantes. Falei que era rapidinho, me delicei de um cafezinho, eu já bebi uma água mineral São Geraldo aqui com o meu convidado, o professor Rommel. Aprendi mais um pouquinho nesse intervalo, porque a cada momento, a cada palavra que você absorve, dentro do contexto do esperado, você sempre aprende e agrega valor à sua vida. E foi o que eu fiz. E, em especial, eu espero que você assim também tenha feito, né? Professor, quero lhe agradecer aí por essa oportunidade de vir aqui. Marketing tem uma dimensão muito grande no tema, onde nós podemos conversar em breve, novamente, sobre outros temas que envolvam o marketing. Saindo da linha de que marketing não é despesa, que não é gasto, é um investimento, eu acho que temos muito o que conversar, né? Bastante. Mas eu quero lhe agradecer, porque nós estamos chegando ao final do programa, e dizer que será sempre bem-vindo numa próxima oportunidade, viu? Muito obrigado, professor. Ótimo, eu que agradeço por mais uma vez, né, poder estar aqui, falando desse tema assim, instigante, intrigante, que é o marketing. E para aquele que está do outro lado, eu costumo dizer que para que você comece a fazer o seu marketing sem nenhum investimento, comece a pensar no seguinte: quanto mais próximo você tiver do seu cliente, mais fiel ele vai ser à sua marca. Pense nisso, faça isso e você vai ver que aí começou a desenvolver uma linha de pensamento, de raciocínio, de aplicação de estratégia de marketing. Olha aí, é o namoro, o noivado e o casamento. Né? Professor, muito obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia e da sua audiência, viu? De segunda a sexta-feira, o nosso programa, estamos aqui na TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri, nas redes sociais, e aos domingos às 23 horas, nós estamos na TV Meio, aqui na região do Cariri, através do canal 16.1, levando informações para você. Beijo a todos, fiquem com Deus, obrigado à produção e obrigado a você que nos acompanha até agora.